porque eles fazem o trabalho que todo mundo pode fazer. Quando a gente conhece, nós conhecemos muitos líderes, distribuidores que são talentosos. Só que o talento não é duplicável. O talento cada um tem o seu. Então o Carlos sempre se dedicou em fazer coisas que todo mundo pode fazer. É fácil? Não, não é. Mas como eu disse, nada é fácil. Mas aqui é muito rentável, é muito lucrativo. O que a gente não pode é perder o foco. Como todo negócio, como tudo na vida, tem seus altos e baixos, tem os seus percalços. Mas se você está firme, você está forte, dando um passo após o outro, confiando, acreditando, você vai colher o resultado. É impossível não colher o resultado. Você tem toda uma estrutura, toda uma rede para poder cuidar disso. E hoje nós vamos ter oportunidade, antes de a gente liberar para o intervalo, para a gente escutar também uma pessoa especial, para mim nem se fala, que é meu pai. Então para mim sempre foi meu herói. Não sei se eu cheguei a comentar no último Empreender, eu era criança, não sabia o que o meu pai fazia da vida, né, minha mãe. Aí eu via meu pai de terno e gravata e aquela maleta de couro. Alguns homens devem ter usado isso antigamente, hoje em dia não se usa. E era meu sonho ir para a escola daquele jeito. Então eu pegava a maleta de couro dele, ia para a escola, minha mãe não deixava. Eu falei, mas eu quero ir, não deixava. Aí ela dava uma bolsinha da CVC para mim, ao invés de usar nas costas, eu usava na mão. E aí era casamento, formatura, eu gostava, porque eu tinha que usar terno e gravata. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso, de trabalhar, entender muito maior algo que ele deu início e nós vamos dar sequência. Por que ele deu início e nós vamos dar sequência? Ele tem uma filosofia de que todos os diretores da nossa empresa, todos, diretor de produção, diretor financeiro, diretor comercial, diretor de expansão internacional, todos são treinadores. Todos têm que passar por uma escola de formação de treinadores e ter no mínimo a qualificação de treinador. Por quê? Todos têm que entender de ser humano. Todos têm que saber cuidar de ser humano. Poxa, mas tem um lá que cuida de dinheiro. Sim, mas ele tem que conhecer de ser humano. Passamos uma fase uma vez, para eu não me prolongar muito, mas para vocês entenderem, em que o Brasil viveu uma grande crise. Nós estávamos já na empresa. E o Brasil com grande dificuldade financeira, juros lá em cima, uma economia bastante complicada. O que o diretor financeiro, como um treinador, como entendendo o nosso negócio, sabendo administrar muito bem, cuidando muito bem do nosso dinheiro, ele toma a decisão. Os próximos meses, e isso levou ano, a Kikopato vai ficar sem lucro, inclusive tendo prejuízo. Nós vamos fazer campanhas de 40% de desconto, 45% de desconto para o distribuidor. Por quê? Durante as vacas gordas, nós fizemos uma boa administração, nós fizemos um bom caixa. Só que, passar por uma fase dessa delicada e crítica, nós como indústria conseguimos. E o nosso distribuidor, que vive 100% disso, que para ele pagar as despesas, fazer mercado, pagar o aluguel, pagar a prestação do carro, é da Kikopato. Como é que ele vai ficar sem esse apoio? Foi então que a gente abriu mão. Então, se não tem um grupo de treinadores, um grupo de diretores que são treinadores, muitas vezes vai ser o olhar apenas racional, corporativo. Infelizmente, todo mundo está passando por isso e é assim que vai ser. Então, é trazer uma visão diferente para o negócio. Então, essa é a nossa filosofia. E a filosofia que não é dele apenas, ele trouxe isso do Japão. Desde a multinacional japonesa, todos os presidentes da empresa foi treinador. É a única empresa no Brasil de marketing de rede, marketing de relacionamento, e que tem esse conceito, que o presidente tem que ser um treinador, tem que saber lidar com o ser humano, e esse é o nosso papel. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais, tragam aqui com bastante energia nosso treinador Gold, treinador Platinum, Sérgio Kozuka. Vem para cá, Kozuka-san! Me deram uma missão, falar com vocês sobre empreender em 20 minutos. Então eu vou entregar um conteúdo rápido e se eu conseguir entregar pelo menos um ou dois pontos que vocês possam aproveitar e implantar na vida de vocês, já vou estar bastante satisfeito.
Depois, nos próximos 2 dias, vocês vão me conhecer um pouco mais na área de treinamento. Mas vamos falar sobre empreender. Todos vocês já nasceram empreendedores. Vocês já nasceram negociando. Primeiro, quando vocês, com a bênção de Deus, vocês foram fecundados. Então, vocês já começaram ali uma briga enorme entre milhões de seres humanos que estavam ali no caminho. Você foi lá e venceu. Você teve que vencer todos. Então você já nasceu diferente. Deus já deu esse dom para você. Aí quando você nasce, você já começa a negociar, você sabia? Como é que você negocia com o bebê? Você está com fome, né? O que você faz? Chora, resmunga, esperneia, aí você troca. Você então já é um bom negociador, né? É com a mãe ou com o pai. Depois que você avança um pouco mais na sua idade, depois de bebê, você começa a falar as primeiras palavras. Aí você se torna já mais um profissional que é negociador ou negociadora. Não é? Você conversa, você negocia. Quantas vezes vocês negociaram com os pais de vocês? E pode observar, vocês venceram todas as negociações com os pais. Porque se você não conseguia, você chorava. Aí você vencia. Então nós já nascemos assim. Aí me perguntam, Kozuka, mas para ser um empreendedor precisa de dinheiro. Não. Vou provar para vocês que não precisa de dinheiro. Você precisa de uma boa ideia. O dinheiro está aí no mercado. Quantos bancos querem emprestar dinheiro para um bom empreendedor? Apresente um bom projeto para você ver. Tem banco que te oferece dinheiro sem garantia. Vai. Quem é empresário sabe disso. E qual que é o dinheiro mais barato para você emprestar? Você sabe? É dos parentes. O dinheiro mais barato que tem para você empreender é dos amigos e dos parentes, porque não tem juros. Apresenta uma boa ideia para o teu pai, ou para a tua mãe, ou para o teu irmão, fala, eu tenho essa ideia. Eu preciso de 10, 15 mil reais e vou devolver em 24 meses. Ele vai apostar. Então, é dinheiro que é o custo. O custo do dinheiro é barato. Que é o quê? Parentes e amigos. Então, empreender, você ser um empresário, tira isso da cabeça. Eu preciso ser rico, eu preciso ter dinheiro. Não. Tem uma boa ideia, tem um bom projeto e vai para o campo. Vai acontecer alguma coisa, pode ter certeza. Dependendo da sua ideia que você apresentar, a pessoa olha para você e fala assim, posso ter seu sócio? Vai acontecer, você pode ter certeza. Eu venho de uma origem japonesa. Meu bisavô saiu do Japão por uma grande necessidade. Pós-guerra, 45, chega no porto, tem 2 navios, um saindo para a Índia e outro para o Brasil. Eles nem sabiam para onde ir. Eles foram lá ouvir as propostas. O que eu ganho se eu for para a Índia? Você vai ganhar isso, uma proposta do governo. E para o Brasil? Ele primeiro perguntou onde fica o Brasil. Ele teve que mostrar no mapa para ele, o Brasil fica aqui, que a Índia mais ou menos já sabia, os japoneses. Ele falou, mas o que eu tenho de proposta? Você vai chegar no Brasil e o governo brasileiro vai ser seu meieiro. Você não sabe o que é meieiro, né? O governo entra com a terra, você entra com a mão de obra e nós vamos negociar. Tudo que você produzir, nós dividimos, isso é o meieiro. Ele falou, essa é uma oportunidade boa. Nós somos da lavoura, sempre foram, né? Nós somos da província de Yamagata. Quem conhece o Japão aqui é bem ao norte, a última estação do metrô, penúltima. E eu tive a oportunidade de ir lá visitar. Então eles vieram para o Brasil e começaram a sua jornada. Desceram na primeira estação subindo de Santos, na cidade de Sorocaba. Nós estamos em Sorocaba, não é por causa dessa história que desceu em Sorocaba. Depois eles foram para Bandeirantes, a terra que eles receberam, numa cidade chamada Abaxiá.
receberam o primeiro lote lá de terra deles. E o que vocês vão plantar? Eles falaram assim, café. Pô, nós não plantamos café. Nós só plantamos o que? Verduras, né, que era um negócio deles lá, que faz muito curtido, né, que tudo que mais pepino, cenoura, porque eles eram do hortifrutigranjeiros, não do café. Mas nós queremos, o que tem que fazer com o café? Aí eles tiveram aulas com plantar o café e tiveram muito sucesso com o café. Toda a nossa geração, tataravô, meu avô, meu pai, e eu até os meus 18 anos foi do café. Agora eu vou dar uma outra orientação para vocês, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Sabe qual é a maior oportunidade que vocês vão ter na vida? É nas grandes crises. E o Brasil é craque nisso. O Brasil tem 3 crises por dia. Não é? Mas são as grandes crises que vocês vão crescer. Escreve isso. A minha família veio do Japão porque houve a guerra. Senão eu não estaria aqui hoje. Quem se lembra de uma geada aqui no Paraná que acabou com tudo, em 75? Lembra? Tudo que era verde ficou marrom. Ficou? Foi ali que nós tivemos a oportunidade de quê? De crescer. Não foi uma grande crise? A outra grande crise, que daí entra a minha história. Quem que lembra do plano Collor? A maioria do pessoal aqui é do meu time, tá vendo? Ó, quanta gente. Então não preciso nem falar a minha idade, mas vocês sabem o que foi o plano Collor. E eu estava já nessa multinacional japonesa, que é a Nikkei. Sabe quanto custava um Kenkopato na época? $1.500 para vender no mercado. Vamos transformar em dólar, fica fácil a nossa cabeça. E vocês lembram com quantos que nós ficamos na época? 50, não foi? O resto ele travou tudo, guardou o dinheiro, confiscou todo mundo. Como que eu vou vender um produto que custa $1.500 se ele recebe 50 por mês? Aí o japonês tem que inovar, né? Aí nós chamamos uma japonesada e falamos assim, nós vamos fazer Tanomoshi. Sabe o que é Tanomoshi? Tanomoshi em japonês significa consórcio. É isso aí. Reúne 10 pessoas, divide os 1.500, vai dar quanto? 150? Não vai dar para pagar porque só tem 50. Então vamos dividir por 20 pessoas, por 30, por 50. Aí reunia toda a japonesada, família toda, pegava lá os brasileiros e fazia-se o consórcio. Cada mês sorteava um. E você ia receber o seu Kenkopato com 10 meses, com 20, com 50, até com 100 meses. Mas ele sabia que ele ia receber, que ele estava naquele grupo. E foi uma grande crise. A multinacional não conseguiu se levantar. Foi uma pancada violenta. Mas ela não poderia perder o nome dela. Aí que veio a oportunidade para mim assumir. Falei, está aí a minha oportunidade. Uma empresa do nível dela, que estava em 11 países, faturando bilhões, teria que fechar a unidade de fabril no Brasil. Só que o Kenkopato tem 10 anos de garantia. Por lei internacional, quando você encerra uma linha de produção, você tem que fornecer mais 10 anos as peças. É que nem o veículo de carro. Vocês já observaram que vocês ainda encontram peça de Kombi? Acho que a última que saiu agora foi Kombi, né? Vai lá, tem lá as peças todas. Porque por uma lei internacional você precisa manter as peças. Foi, tá aí a minha oportunidade, vou conversar com essa japonesada. Eles vão fechar a unidade do Brasil e falar, mas eu dou garantia. O que vocês acham? Olha, preste atenção no que eu falei para vocês. Vocês vão dar um salto na vida de vocês. Fique de olho nas grandes crises, não reclama não, fala, tá aí, o Zuca falou, tá aí minha oportunidade. E essas crises que você tem aqui no estado do Mato Grosso, fica de olho nela. A hora que acontecer, eu falei, tá aí, minha oportunidade. Então, empreender é você ter uma visão onde ninguém está enxergando. Porque a nossa enxergar, todo mundo enxerga, certo? A dificuldade que está hoje, né? Todo mundo reclamando, juros altos, inflação. Vocês sabem que hoje, antes você ia com R$100 no mercado, você não conseguia carregar nas duas mãos, não era? Vamos falar 10 anos atrás. Hoje, se você for com R$100 no mercado, talvez você saia sem a sacola, só segurando na mão. Talvez 1 ou 2 produtos, dependendo do produto que você comprar. Aí. Então, são crises, mas nós temos que ficar de olho nessas crises, que nós vamos ter as oportunidades.
Então, empreender é uma questão também de ousadia. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Quando vocês entram para Kenkopato e você entra para esse negócio, pode perceber, não vai um ano você vai receber 10 propostas. Sabe por quê? Porque o pessoal sabe que quem é formado no grupo Kenkopato, ele sabe ser empresário. Você vai receber propostas de empresas de venda direta, você vai receber propostas de outras empresas que estão no nosso segmento, do segmento de multinível. Então não saia do seu foco. Também você não precisa fechar as portas para as pessoas. Não, vamos conversar. O que você tem de bom? Eu posso até um dia pensar no seu negócio, mas só se você entrar para o meu primeiro. Porque quando você tem um foco e você não sai do seu foco, você está no caminho certo. Às vezes o mercado te mostra um dinheiro mais rápido. Eu já tive, imagina só, eu estou 42 anos no grupo Kenkopato. Vocês acham que eu já tive propostas grandes? Eu vou contar duas para vocês. Eu sempre fui da área comercial. Recebi uma pessoa chamada Juan, de Bolívia, em La Paz. Chegou, me encontrou na internet na época, marcou uma visita comigo, foi na fábrica lá em Diadema. Ele chegou e falou assim: Sr. Kozuka, eu conheço os produtos de vocês do colchão Kenkopato. Eu sou um exportador de colchões de sofá para a Bolívia. Ele leva 10 carretas por mês para a Bolívia. E o meu cunhado, que mora aqui no Brasil, me vendeu esse tal de Kenkopato, eu levei junto com o sofá e estou dormindo já há 6 meses. Então eu estou aqui para negociar. Ele abriu uma maleta só de dólares. Naquela maleta tinha $100 mil. Falou: esse é meu primeiro pedido. Aí eu olhei bem para ele e falei assim: como que o senhor vai vender esses produtos na Bolívia? Ele falou: pela televisão. Eu sou dono da TV. Se eu sentir esse benefício, eu vou vender horrores. Me explica melhor como que o senhor vai vender. Aí ele explicou. Aí fiz mais uma pergunta: como que o seu irmão e o vendedor que vendeu para o senhor, vendeu o quê? Quanto tempo ele demorou na sua casa? Ele falou: 40 minutos. O que ele vendeu para o senhor? O colchão Kenkopato. Eu falei: não. Ele te vendeu outra coisa. Ele te vendeu benefício para a sua saúde. Não foi? Ele falou: foi. Eu falei: como que você vai passar benefício na TV em 2 minutos? Porque a TV é 15 segundos, né? Propaganda, 30 segundos. E o merchandise, 1 minuto até 2 minutos. Ele falou: mas essa é a minha profissão. Eu faço isso a minha vida toda. Eu falei: não, então não vou discutir com o senhor. Vamos fazer o seguinte: em vez de o senhor levar uma carreta, o senhor leva 10 peças e paga só 10, tá bom? Eu falei: não consigo entender. Eu quero comprar e o senhor não quer vender? Eu falei: não é que eu não quero vender. Porque se o senhor não vender lá, o senhor vai queimar o produto e vai chegar na fronteira. E meus distribuidores que estão comigo há anos, vou fazer por dinheiro? Não vou fazer. Ele: tá bom, meio emburrado, meio nervoso, fez dos 100 mil lá, tirou tipo $10 mil, mais ou menos $1.000, Kenkopato, comprou e foi embora. Falou: daqui, quando o senhor vender as 10 peças, o senhor volta. Combinado? Então tá bom. Passou 6 meses e ele não voltou. Passou 1 ano e ele voltou. Que era o combinado, né? Ele vendeu as 10 peças e voltou. Ele falou assim: falei: e daí, vendeu as 10 peças? Ele falou: demorou 1 ano, ainda tem 2 peças em casa. Mas você vendeu pela TV? Ele falou: nenhuma. Investi uma fortuna. E os colchões que o senhor fez? Vendi para meus amigos. Percebeu? Esse foi o primeiro negócio que eu falei assim: eu não era uma oportunidade grande de exportar $100 mil por mês. Eu não quero. O outro estava comigo, eu estava em Orlando, conversando com um grande líder de uma multinacional americana, do multinível, conversando. Ele falou assim para mim: negócio, principalmente o infravermelho, né? Com as roupas, eles se encantaram, eles são do ramo de cosméticos. Eu falei: Sr. Kozuka, o senhor vende aqui em Kenkopato? É porque o senhor tem interesse? Eu falei: eu não, a fábrica tem, porque ela já está procurando esse tipo de produto há muito tempo. E eu olhei bem para ele e falei assim: não vendo. Ele falou assim: tudo está à venda. Eu vou de jeito. O senhor vai receber um cheque só assinado, o senhor coloca o valor que o senhor quer na Kenkopato. O americano trabalha assim.
Eu falei assim, Gustavo estava junto, né, Gustavo, aquele dia? Eu falei, não, meu objetivo não é o dinheiro. Eu posso fazer um cheque de 100 milhões ou de 500 milhões, eu vou depositar o cheque e vou vender. Mas o meu propósito é outro. Eu estou trabalhando meus filhos para suceder o negócio há anos. Eu falei para eles, o que vai ser 500 milhões na conta deles? Eles não têm propósito. E outro, e os meus líderes que eu formei durante tantos anos? Não vou fazer isso. Nem por 500 milhões, nem por 1 bi. O que está na mesa não é um negócio. Então, quando você pensa assim, tudo muda na sua vida. O passado é uma história. Certo? Para todo mundo de vocês. Memórias boas e memórias ruins. O futuro, que vai ser amanhã, quando vai começar o Silvio, inclusive, ou daqui a pouco, é um mistério. Então, o que importa é o presente. Então, viva intensamente esse momento agora que nós estamos aqui. O ser humano, para viver bem com a família, em paz com Deus, poder viajar, que meu Carlos estava falando agora há pouco, não precisa de milhões. Quando eu fui para os Estados Unidos, fiquei morando lá durante 2 anos, a cada 3 meses, eu falei para minha esposa, eu já sei que o ser humano, um pai e uma mãe, precisa 2 malas, $7.000 e uma casa, que se eu voltar para o Brasil, você pega a sua casa, não precisa mais do que isso. Não precisa, 2 malas, porque você precisa uma cada um para morar em qualquer lugar do mundo. $7.000, um cartão que alguém vai pagar para você, passa o seu cartão, aqui no Brasil a empresa paga, você precisa de $7.000. E você vai curtir o mundo todo, a vida toda. Então, se você pensar bem, montar uma estabilidade para a sua família, segurança, viver bem com a família. Eu tenho amigos que são milionários. Ele não consegue sentar numa mesa de jantar para poder saborear um jantar, nem com a esposa, nem com os filhos. Os netos não querem nem ver ele. Tem um dizer no mundo dos empresários, eu quero que vocês aprendam isso, tá? Não cresça muito financeiramente, quando você chegar no topo, você está na solidão. E é verdade, sabe por quê? Tem muitos que crescem muito, quando ele chega lá em cima, ele perdeu tudo. Ele perdeu os amigos, ele perdeu a família, ele perdeu todo mundo. Aí eu pergunto, vai valer a pena? Então o dinheiro, você tem que pensar bem, o dinheiro é muito bom. Mas tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que guardam o dinheiro a vida inteira. Até embaixo do colchão guarda, né? Dólar. Eu conheço pessoas, vocês também conhecem. Guarda no banco. Eu conheço pessoas que veio a falecer e os filhos foram descobrir que ele tinha dinheiro só depois que ele morreu. Na conta do banco. E que tinha dinheiro guardado em casa que nem real era um cruzeiro. Então hoje, nossa vida, nós evoluímos como ser humano. É nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês, nesses 2 dias, todos os treinadores estão aqui, é trabalhar. Você vai virar os olhos para dentro e vai falar, o que eu estou fazendo nesse mundo? Será que você se conhece mesmo? Você? Será que eu me conheço? Nós somos treinadores. A cada treinamento que nós realizamos, nós descobrimos sobre nós mesmos. Será que você sabe amar as pessoas? Será que você sabe dar o seu perdão às pessoas? Só que às vezes a sua crença, como você foi criado, ele está dentro de você e você nem sabe. Você às vezes age ou fala para as pessoas, machuca as pessoas sem saber. É essa técnica que eu aprendi lá no Japão. Eu sofri muito. Os primeiros que eu fiz. E quando eu chego no Brasil, junto com o presidente mundial, ele trouxe esse ensinamento.
Vocês vão ficar 2 dias aqui, que vocês não vão falar nada de empresa nem de produto. Os japoneses são diferentes. Por isso eles estão, hoje, onde eles estão, é pela capacidade dele, do quê? De respeitar o próximo, amar o próximo. Nós temos que aprender com eles. Eu aprendi muito. Nós aprendemos com eles desde bebê. Eles são educados diferente. Eles ensinam os adultos, se dê uma ideia, do mundo todo. Então, esse vai ser o propósito. Para finalizar, então, a minha história como empreendedorismo, então, empreender vai muito de como você vai se analisar. Uma é você se analisar e ver a sua capacidade. Então, você vai se enxergar, porque às vezes você não conhece a sua capacidade, até onde você pode ir. Muitos daqui, que se passaram por aqui, sabem, já conseguiram enxergar a sua capacidade. Então, o empreender, empreenda em você. O maior investimento que nós temos chama-se conhecimento. Então, o que vocês estão fazendo desde a hora que vocês entraram nessa sala é conhecimento. E é conhecimento que está vindo do outro lado do mundo, de uma outra cultura. Então, muitas das dinâmicas que vocês vão ver aqui, vocês vão se assustar, porque vocês nunca viram. Mas são técnicas que funcionaram. O Japão tem 4.000 anos. A China tem 12.000 anos. Quantos anos nós temos? Vamos falar de brasileiro. Quando que foi descoberto o Brasil? 1500, né? Nós estamos em que ano? 2025. Nós estamos em que, então? Quantos anos? 525 comparando com 4.000 anos, né? 12.000 anos da China. Vamos pegar Israel. Quantos anos tem? Então, nós temos muito que aprender. Então, o aprendizado, o conhecimento que vocês vão ter aqui, não é um aprendizado que você aprende na escola, na faculdade. O treinamento que vocês vão aprender aqui, do empreender, ser um empreendedor, ser um empresário, ser o ser humano, e como você administrar a sua vida, como você administrar a sua família. Você sabe que o mundo está destruindo as famílias hoje. Não é só no Brasil, o mundo todo. Mas se vocês puderem compartilhar um pouquinho de como é o valor da família, o respeito pelos mais velhos, honrar pai e mãe, a vida de vocês começa a mudar. Só que para isso você precisa, essa técnica chama-se, virar os olhos, enxergar para dentro. Então vai precisar de 2 dias para nós fazermos isso com vocês. Então vocês vão se surpreender com vocês mesmos. Você vai falar, nossa, eu sou tudo isso e não sabia. Vocês vão descobrir. Só que está no inconsciente de vocês, vocês não sabem. Vão vir coisas assim que veio da sua geração lá de trás, que a força que você tem é muito grande. Você fala, mas eu já estou chegando aos meus 70. Aí que você vai ter mais força ainda. Mas eu tenho 19, 20 anos, vou começando agora. Aí que você vai entender como que você vai ter o tempo todo, que você não vai errar mais na vida. Então, esse é o objetivo desses 20 minutos. Eu vou abrir para uma pergunta, no máximo 2, para me passar para o Gustavo, sobre um pouco da minha experiência de vida como empresário. Mas se não fosse meu tataravô, meu avô e meu pai, em japonês eu sou o Chonan da família. Vocês sabem, né, que é o Chonan. O Chonan é o filho mais velho. Eu fui educado desde os 7 anos a cuidar de todo mundo de casa. Tem que honrar o sobrenome. Você nunca senta na mesa antes dos outros. Você vai observar quem vai sentar, você vai orientar onde vai sentar. Quando chega o mais velho, chegou todo mundo aqui. Quando eu já olhava que chegava o mais velho, eu já corria para atender ele. Na casa dos meus avós e do meu pai. E eu que ia cumprimentar. Então, era a minha responsabilidade. Eu tinha 11 primos que moravam na fazenda com nós. Quando um deles se machucava, quem que era chamado a atenção? Vem cá. Você é o responsável de estar machucado. O que aconteceu? Ele nem ligava para que machucou. Ele ia ficar chorando, deixava lá. E ali, Aí eu tinha que
criar ideias para ele não se machucar mais. É assim, não é? Na educação do japonês? Então, meu pai foi Chonan, meu avô foi Chonan, e o Lucas é o Chonan de casa. Só que o Lucas é o Chonan da família toda. Só que eu dividi um pouco a responsabilidade. Falei, Gustavo, vem cá. É uma carga muito pesada para você carregar. Hoje ele não carrega só o nome Kozuka, ele carrega o nome da Kenkopato junto. Sabe quando vocês vão ver o meu filho um dia numa boate? Nunca. Porque se fizer, não tem que fazer o Harakiri. Sabe quando vocês vão ver ele no mundo das drogas? Aí no Instagram, puxando droga ou com bebida nos bares? Nunca, jamais. Porque por trás dos nomes deles tem uma história para descarregar. Primeiro é o sobrenome. Segundo é honrar pai e mãe que vem de gerações. E outro, tem uma empresa que tem 42 anos nas costas. E o objetivo e o propósito é levar 100 anos. E a missão, eles não vão conseguir levar essa missão adiante se não for com a ajuda de vocês. Porque cada um de vocês fizer uma partezinha do que eles vão passar para vocês, nós vamos transformar a vida de muita gente. Sabe por quê? O trabalho é leve, não é pesado, não tem pressão. Não, você tem que fazer nada disso. E outro, você vai levar um benefício para as pessoas, que quando você encontrar essas pessoas, a gratidão deles por vocês é muito grande. Vocês sabem disso, que muitos de vocês aqui já receberam esses benefícios e têm gratidão. Quantas vezes eu vi líderes chegar na casa dos clientes e ficar no domingo não querendo um churrasco, porque ele não deixa ir embora. Não, você vai ficar aqui. Então, este é o objetivo dos próximos dias que eles vão estar com vocês. É claro que os jovens vão trabalhar mais, né, Gustavo? Faz muito tempo que eu não participo de nenhum evento. Eles fizeram esse convite para mim vir para cá. Sempre que vocês estiverem em viagem, me convidar. Só que ele já veio o cronograma. Dessa vez, pai e mãe, vocês vão viajar comigo. A minha esposa, ela já saiu, está aqui. E para fechar, minha esposa, eu conheci dentro da empresa. Ela era do setor de cobrança. Mas ela não é brava, não. Ela, na venda, e para falar, ela coloca nós no bolso. Então, eu conheci ela nessa empresa. Meus 2 filhos também nasceram dentro dessa empresa. E esse é o nosso propósito. É nesses 2 dias que eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento através desses grandes líderes que estão vindo. Vão surgir, tem certeza. Escreve o que eu estou falando para vocês. Um de vocês sentado aqui, ou os próximos vão sentar aqui, vão se transformar em treinadoras ou treinadores. Sabe por quê? Porque nós vamos pegar na tua mão e vamos ensinar vocês. Ensinar vocês a vocês ensinar outras pessoas. Porque quando você leva o bem, uma das coisas mais difíceis do ser humano, ele dá o perdão. O outro, ele ajudar as pessoas. O outro, ele dá o amor às pessoas. E os japoneses fizeram isso com maestria. Maestria. Então, esse é o meu propósito desses 2 dias, Gustavo. Então, estamos junto com vocês a partir de amanhã, às 8h59. Vou voltar ainda hoje com eles? Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, Kozuka. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? Então, nós vamos ter um intervalo. Nós temos um coffee servido ali no fundo, fiquem à vontade. Ali do lado esquerdo tem banheiros, tá, para poderem utilizar. Nós vamos fazer 30 minutos de intervalo e voltamos para o nosso último bloco de hoje para mais alguns ensinamentos. Beleza? Tá liberado, pessoal? 30 minutos, então agora é 5h20.